Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo da Galerinha Mentira. Hoje nós vamos tirar umas dúvidas sobre a produção textual que eu passei para vocês na matéria de redação, ok? Espero que vocês entendam. A primeira etapa se chama pesquisa e análise de dados. Um dia, passando de carro por uma rua da cidade, você avista a seguinte placa. Então, você já tem que começar essa leitura imaginando, certo? Faz de conta, uma hipótese. Então, você está de carro, passando pela sua cidade, por uma rua, e avista uma placa aí com a legenda Vida Sem Saída. Na hora, você se lembra de ter lido em um blog um comentário a respeito de modificações que costumam ser feitas em placas de ruas sem saída, na cidade de São Paulo. E isso independente de onde você, hipoteticamente, esteja morando, certo? Mas você viu esse comentário num blog sobre ruas sem saídas na cidade de São Paulo. Normalmente, nós visualizamos esse tipo de placa em beco sem saída, em rua sem saída, mas a legenda não é essa, ok? E aí nós vamos para o texto. De olho na placa. Para continuar vivendo, não siga em frente. Se visse uma placa como esta, ao lado de um semáforo fechado no trânsito, o que você faria? Seguiria em frente ou daria meia volta? Algum paulistano muito pessimista anda mexendo em placas de rua sem saída de São Paulo. O blog do Curiosidade, não é curiosidade, viu? Aí é Curiosidade, é um nome especial, né? Flagrou a da foto no cruzamento das ruas Arthur de Azevedo e Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros. Em uma travessa da Avenida Brigadeiro Faria Lima, encontramos outra idêntica a essa. A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que intervenções em placas são recorrentes, ou seja, estão acontecendo essas intervenções, né? Não é uma coisa só. Por isso, não há como precisar, ou seja, não há como definir quantas placas de rua sem saída foram modificadas. Segundo a assessoria de imprensa da CET, já foi citada aí, né? Companhia de Engenharia de Tráfego, não é tráfico, viu, gente? Tráfico é de drogas, tráfego é de trânsito. Então, segundo essa assessoria de imprensa, se for apenas um adesivo, a remoção será feita pelas equipes de comando que passarem pelo local. Mas, se a brincadeira tiver sido feita com tinta, a manutenção precisará ser agendada. Em seguida, nós temos aí uma observaçãozinha. Instigado. Gente, instigado? Vocês lembraram de quê? Ahá, eu sabia. Instigado aí no texto, o que será que significa? Significa estimulado, provocado, certo? Então, instigado pela pergunta inicial do texto do blog e ainda sob o impacto da constatação de que o mesmo tipo de intervenção, ou seja, o mesmo tipo de alteração em placas, está acontecendo na cidade onde você mora, você decide escrever uma crônica e enviar para a seção Cenas Urbanas. Essa seção aí faz parte de um jornal da cidade e se destina à publicação de textos dos leitores, certo? Tudo isso você vai fazer hipoteticamente, você vai imaginando, vai tentando responder essas perguntinhas aí que estão no início do texto e lembrando também de que você se deparou com a placa também aqui na sua cidade. Ainda da parte 1 nós temos instruções. Então vejamos. Tome a situação descrita e as perguntas feitas pelo jornalista Marcelo Duarte no primeiro parágrafo do texto como ponto de partida para a reflexão a ser desenvolvida na sua crônica, certo? Escreva no máximo 35 linhas. Muitos perguntam, quantas linhas? Tá aí, 35 linhas. E o mínimo, professora? 25, certo? Tá de bom tamanho. Já que a gente aprendeu que a crônica é um texto breve. Então, se você escrever 25, tá ótimo.
Dê um título à sua crônica. Outra pergunta que fazem muito na hora da produção, então, título. Segunda parte, a elaboração desse rascunho. Nós temos aí um passo a passo, certo? Organize suas ideias. Procure anotar que tipo de emoção, sentimento, reação ou reflexão a visão da placa modificada desencadeou em você. O que foi que você sentiu quando visualizou? Então, isso já vai fazer parte do seu texto, da introdução do seu texto. A estrutura da crônica prevê como ponto de partida para o texto a apresentação de um breve relato, que situe o leitor em relação ao fato, ou em relação à imagem, no caso da placa, ou em relação ao comportamento que desencadeou o processo analítico. Por isso que tem aí barra, ou seja, sugestões. Você vai escrever como você achar mais confortável, mais próximo à realidade que você viveu visualizando essa placa, certo? Como você fará essa introdução? Descreverá a placa e, a partir da descrição, começará a explicitar o seu sentido, ou seja, começará a detalhar o que essa placa, o sentido dela, ou o que ela causou em você? Construirá uma breve cena em que sentimento, emoção e reflexão evocados, evocado aí é lembrado, trazido, sabe, recordado, a reflexão que a placa causou em você. Então, você construirá uma breve cena em que o sentimento evocado pela placa fique mais claro para o leitor. A linguagem da crônica admite uma certa informalidade, que também a gente estudou isso. Mas evite exagero. Vocês já sabem o que pode configurar aí esses exageros. Palavrão, muitas palavras abreviadas, certo? Muita gíria. Então, você tem que evitar esses exageros. Se você julgar interessante, lembre-se de que é possível estabelecer uma interlocução com o leitor do texto, ou seja, um diálogo com o leitor do texto. Ele é o seu principal interlocutor. Então, você pode fazer uma reflexão que possa fazer uma pergunta para o seu leitor, que também o faça refletir, por exemplo. Ou no caso do último ponto, né? Lembre-se de considerar o perfil do leitor do jornal de sua cidade, já que ele é o seu interlocutor preferencial. Então, você pode também citar coisas, fazer indagações, interagir com o seu leitor, sabendo que essa crônica ela vai atingir quem? Ela vai atingir a população da sua cidade, os leitores do jornal da sua cidade. Então, você pode aí fazer esse diálogo com o leitor, como a gente observou na nossa aula virtual, na nossa aula pelo Google Meet. Vocês lembram desses detalhes aí da estrutura da crônica. E quem não estava na aula sabe quais são as páginas, dá uma revisada, relê, para ficar mais seguro. Espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal!